Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é Sexualidade, Emoções e Infâncias, com Rosana Patani, que já deve estar entrando. Vamos esperar o Instagram chamar, fazer o convite. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Vamos esperar o pessoal chegar para que nós possamos falar sobre sexualidade, emoções e infâncias. Helenice, seja bem-vinda. Vamos falar de sexualidade com Rosana Patani, diretamente de Portugal, que já deve estar entrando. Daqui a pouco ela está aqui. Chamem mais pessoas que vocês queiram que participem. Uma temática super importante. Olá, professora Sônia Mello, tudo bem? Aguardando a Rosana Patani entrar, doutoranda da Universidade de Aveiro. Acho que a professora já conheceu. Ah, conheceu sim, estivemos no SEAD juntas, tivemos uma reunião. E ela deve estar entrando. Esperar um pouquinho. Daqui a pouco ela tá por aqui. O Instagram demora um pouquinho para chamar, né? Então, temos que dar um tempinho. Enquanto isso, a gente vai se acalentando com a questão da pandemia, que tá muito difícil. Meu Deus. Vamos ver se ela entra. Olá, doutor Gil. Olá, boa noite. Desculpa, eu estava ajustando aqui algo. Tudo bem, Rô? Seja bem-vinda. Agradeço imenso por ter aceito, né, o convite. É uma honra, uma alegria muito grande, né? Uma parceira, uma amiga de Portugal, quer dizer, carioca, né? Mas que mora em Portugal já há alguns anos. Nos conhecemos aí e foi uma amizade linda e continua sendo, né? Morro de saudade. Sim, sim. A Que delícia, distância coisa boa. não diminuiu nada de forma alguma. Claro que não. A professora Sônia Mello está conosco. Oi, Ah, Aline, querida. a Falei para ela que Aline nós também. estivemos, né, com ela no Sim. SEAD aqui, uma reunião. Mas é muito bom, é uma alegria muito grande. O que tem de bom nessa pandemia, se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa boa, são as lives, é a aproximação dos amigos de uma forma, né, mesmo que a distância, uma proximidade que a gente tem hoje, e revê-la, minha amiga, com certeza é maravilhoso. Ah, Então, vou poxa. fazer as apresentações. Quero dizer que é nome da live, né? O título dessa live é Sexualidade, Emoções e Infâncias. A nossa convidada é a doutoranda Rosana Patani, pedagoga pela Unirio, mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra, doutoranda pela Universidade de Aveiro em Educação, é técnica de atividades de enriquecimento curricular pela AEC, pela Câmara Municipal de Ilhavo, professora das atividades multiexpressivas. Aqui diz Ali, o que seria o Ali? Atividades Atividades lúdicas. lúdico-expressivas. Ah, certo. Colaboradora em regime de voluntariado no projeto Mais Brincar, projeto para as infâncias, biblioteca, espaço de jogos e atividades lúdico-expressivas. Pensem numa pessoa que ama ler, pensem numa pessoa inteligente que eu tenho o maior prazer de dialogar
É essa mulher linda, maravilhosa, minha amiga Rosana Patani, que se propõe hoje nessa live a gente trazer um diálogo, né? Uma conversa tranquila, de uma maneira informal, mas dentro das abordagens de tudo que tu pensaste, né, em falar, tu me falas investir numa educação para a sexualidade focalizada nas competências socioemocionais que são trabalhadas em meio escolar. Explica para nós isso quando tu trabalha com as questões. É assim, eu até tenho procurado, né, construir, né, digamos assim, links. Vou usar mesmo o termo links, porque as competências socioemocionais toda a gente conhece. Não vou aqui trazer um repertório teórico, não. Estamos aqui praticamente numa sala que isso é conhecido de todos. Agora, o mais importante aqui são os links. Por quê? Por exemplo, nas atividades que eu desenvolvo, eu não trabalho o tema da educação para a sexualidade em si, porque eu estou dentro de um enquadramento de uma planificação. E desse enquadramento dessa planificação, nós lidamos com as emoções. Só que as emoções é um domínio extremamente vasto. Então, nós vamos trabalhar, vamos dizer que assuntos ou temáticas do âmbito das expressões dramáticas, por exemplo, a expressão musical, da consciência corporal, em que, ao trabalharmos a consciência corporal, mesmo que eu não vá diretamente em termos de educação para a sexualidade, no âmbito das minhas atividades como professora das atividades lúdico-expressivas, nesse terreno eu não toco exatamente nos temas exatos da sexualidade em si, nomeadamente. É isso que eu quero dizer. Porém, eu procuro seguir a minha planificação e estabelecer os tais links e criar as criatividades. Fazer com que as minhas crianças percebam a relação entre a consciência corporal, tá, e essa ideia, ou seja, dentro das competências socioemocionais, como ela digamos assim, se reconhece, como ela começa a fazer as primeiras capacidades de reflexão entre quem eu sou, o que tenho, né, no meu corpo, enfim, como ele responde aos estímulos que eu trago até ele ou o que sinto, principalmente o que sinto, porque as crianças costumam muito confundir sentimentos e comportamentos derivados das emoções. Então é preciso que elas primeiro consigam compreender o que ela sente, identificar, perceber, fazer pequenas reflexões, né? Vamos, nossos pequenos filósofos, né? Acho que a melhor filosofia é de si próprio, em primeiro lugar. E que, olha, é para a vida toda. É verdade. Quando a gente fala, né, em sexualidade, por exemplo, aqui nós estamos falando na infância, a sexualidade ela vai ser trabalhada em todos os momentos, em todos os espaços, né, por onde as nossas crianças estarão. Essa sexualidade é tudo que envolve o ser humano. Se a sexualidade ela é intrínseca, né, a nós, né, ao nosso corpo, está relacionado com as nossas emoções, você na educação infantil, você não vai dizer, olha, agora nós vamos trabalhar. Você até pode, né, fazer. Mas a proposta é que seja de uma forma transversal, assim como bem coloca, né, os nossos parâmetros curriculares nacionais, como também coloca, né, a própria lei, que depois eu queria que tu falasse um pouquinho, se a lei de número 60 de educação sexual ainda está em vigor, né, porque ela também vai falar de uma forma transversal. Em Portugal é do mesmo jeito, e onde a gente vai trabalhar diferentes temas da sexualidade. E as emoções faz parte, né, desse momento. Uma outra coisa que tu colocaste justamente aqui, que era investir numa educação para a sexualidade articulada com a totalidade. O que é essa totalidade? A totalidade somos nós. Penso eu que era nesse sentido, né? Exatamente. Então, o ser humano inteiro, né, com as suas emoções, com o seu corpo, né, com o seu físico, seu interno e externo. Exatamente. Então, a sexualidade ela vai perpassar por aí. Então, por mais que, só para finalizar mesmo,
por mais que muitas famílias, né, muitos professores digam, eu não sei como abordar, muitas famílias eu não quero que aborde na escola. Quando a gente está trabalhando com as emoções, quando a gente trabalha a inclusão, quando a gente trabalha, né, os sentimentos, as diferenças, enfim, é um leque de possibilidades, nós estamos fazendo sim um trabalho de sexualidade, né? E as pessoas não entendem, nem professores, muitas vezes, né, não entendem que eles já estão fazendo, porque ao mesmo tempo, quando eles fecham os olhos para determinadas atitudes, num contexto da educação infantil, na adolescência, enfim, qualquer espaço escolar, sei lá, posso dar aqui um exemplo, né, de um xingamento sobre um comportamento de uma determinada criança, né, porque acha que tem trejeitos, ou porque acha que não agiu de... Se o professor faz que não vê essa divergência, né, que aconteceu ali, ele está sim fazendo uma educação sexual, dizendo, continue fazendo bullying, continue agredindo, isso está correto. Então, o professor ele não pode simplesmente fechar os olhos porque está na sua frente. Nós precisamos lidar com essas emoções, com esses sentimentos, com essas atitudes. Com certeza. Então, como disseste muito bem, eu iria apanhar exatamente o final da sua fala, quando eu falei totalidade, eu quis me referir, lhe parafraseando, à educação emancipatória e holística, textos seus em artigos, livros seus, não é? O que é essa educação holística? É preparar, ou também poderíamos falar no conceito de educação global, é a preparação de uma educação para a cidadania. Estão todas interligadas. E que eu ainda vou tocar num outro aspecto um pouquinho mais à frente, do que desde a educação da primeira infância, quando nós ensinamos as nossas crianças a terem uma noção de consciência corporal, de privacidade e de intimidade, nós estamos a contribuir no futuro para que ele compreenda melhor o que é a cidadania íntima. Mas eu vou depois esclarecer isso um pouco melhor. Mas trazendo nesse contexto da totalidade e da responsabilidade do educador em percepcionar como os seus educandos, né, estão no seu processo, respeitando os contextos, os processos de desenvolvimento, mas como o professor não pode ser omisso para atuar quando é necessário, quando percebe que existe uma situação em que uma criança esteja, por exemplo, numa situação de bullying, está a sofrer bullying pelas outras, ou seja, está sendo, digamos, sofrer algum tipo de hostilidade. E se essa hostilidade está a lhe ocasionar o quê? Uma exclusão e não uma inclusão. O que tem que ser um espaço da escola, que o espaço da escola, da sala de aula, vamos dizer assim, o microespaço, né? Da sala de aula e o espaço escolar, a considerar o espaço mesmo, né? Em que as crianças convivem umas com as outras, ali é simplesmente o pequeno aquário da sociedade. Então, se ele ali, dentro daquele pequeno aquário da escola, ele não consegue percepcionar a noção de respeito por ele próprio, pelo colega, e o respeito é desde não agredir, não realizar violência, seja verbal, seja física, né? A violência física não é só bater no colega, é muitas das vezes, por exemplo, ser ciumento em demasiado. Então a criança tem que entender o que é ciúme. E é uma das emoções, vamos dizer assim, são 5 primárias, vamos trabalhar felicidade, raiva, medo, calma, tristeza. Mas para além delas teria o quê? Sentir-se envergonhado, culpado, a zanga, que é a raiva exacerbada, o ciúme, que é muito típico, principalmente na primeira infância. Causa, né? E depois que causa não trabalhado, né? O quanto que causam violências sérias mesmo quando adulto. Pois, porque o ciúme não trabalhado na infância é a violência no namoro mais tarde. Desculpem, parece... Ai, que surreal! Não, não é surreal. Não. Tá? Eu só não vou me estender muito, só dei esse exemplo para poder exatamente fazer essas duas balizas.
como a educação de infância, nela está, ela é um construto, ela é um alicerce muito importante. Não quer dizer que nós, né, como investigadoras e educadoras comprometidas como somos, não estamos associadas às outras faixas etárias, como estamos, não é, Grazi? Acho que até né, os nossos seniors, que, enfim, pessoas dotadas de grande experiência, mas dependendo de como as emoções estão ou não trabalhadas, elas ainda estão, elas podem, né? Podem não terem sido desenvolvidas, não só nas crianças, às vezes nas pessoas com idade avançada. Então nós temos que, se nós queremos nos transformar e transformar a nossa volta, esse trabalho interno de autoconhecimento, que é um dos domínios das competências socioemocionais, é importantíssimo. Sim. Exatamente. E tu colocas mais, né? Tu fala sobre os valores, os aprendizados pedagógicos, tu fala que tudo isso não está desconectado de um conjunto de conhecimentos sobre a valorização humana de si mesmo e do outro. Colocas também, no que se refere à sexualidade, a compreensão das emoções, das sensações, através do corpo, como tu bem colocaste agora também, e o quanto que a gente precisa entender o que é a sexualidade, o trabalho do pedagogo, o trabalho da família. Quantas vezes nós já falamos que a primeira educadora sexual é a família, né? Por N questões, a família, né, não desenvolveu esse papel, que poderia ser, sim, desenvolvido por ela, mas também sem culpas, né, sem culpabilizar ninguém, porque de geração em geração a gente foi passando uma ideia de que uma sexualidade é algo feio, pecaminoso, né, cheia de medos, de tabus, de uma série de questões onde não se falava. Então, se buscava em todos os espaços, mas na família não. E aquilo que a gente tem sempre falado, então a família ela delega para a escola. O que nós não podemos é não falar em casa e não dialogar na escola, né? Onde ficam as nossas crianças. Como que está essa situação aí em Portugal, Rô? É assim, considerando, né, Olá, Giba. Sim, tem aqui vários comentários que coisa depois você faça questão de trazer aqui os contributos dos nossos amigos queridos que estão aqui, né? Pessoas queridas que estão aqui a contribuir com o nosso diálogo, que parece dual, mas na verdade ele está ampliado a todos nós. Então, o que é que acontece? Aqui em Portugal, considerando exatamente daquela época efervescente, né? Que foi da promulgação da lei, vou aproveitar e vou falar um pouquinho da lei, não é? De 6 de agosto de 2009, não é? Você me referiu à Lei 60, Portugal. Então, o que acontece? Nessa época, toda essa efervescência em que você foi uma dos formadores no país inteiro, não é? Só você fez 37, Grazi, já me perdi quantas formações você fez no espaço de 2 anos ou mais. Mais de 30, com certeza, isso eu sei, porque quantas vezes pelo menos eu assisti 5, fui contigo em alguns lugares ao norte, né, nas nossas viagens, estive ao seu lado para poder construir algumas atividades, ou para ouvir você, no caso, você partilhar conosco, né, assim, o aplicativo. Tempo bom de viagem em Portugal. Pois é. Então é assim, considerando essa época para o que é hoje, o projeto PESES, que seria, né? Porque aqui em Portugal se articula a educação para a sexualidade ao âmbito da educação para a saúde. Então há aqui uma correlação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Mas também que no Brasil não é muito diferente, porque foi por isso até que a pesquisa em que eu fiz, eu comparei os dois países, e que no Brasil também havia essa articulação. Depois, com o tempo, e até havia também uma outra articulação, pelo menos até, digamos assim, entre 2010, 2008 e 2012, ainda havia uma articulação, uma contribuição bastante significativa no Ministério da Justiça. Porque quando nós trabalhávamos ainda a questão da educação para a cidadania, e a questão da educação para os direitos humanos, desculpa. Por isso que havia essa intervenção, né, mais marcada no Brasil, que
criava um pouco de alguma diferença em relação a Portugal, mas não que o tema dos direitos humanos ou das situações ligadas à educação para a ética e cidadania estivessem desconectadas da educação para a sexualidade e a relação com a educação para a saúde. Não. Elas já lá estavam presentes, mas, digamos assim, num segundo patamar. No primeiro patamar é a articulação direta entre educação e o campo da saúde, porque as preocupações, exatamente com o caráter pandêmico do VIH-Sida, né, dentre digamos assim, das ISTs, que aqui, né, as infecções sexualmente transmissíveis. Aqui também é IST. IST. Então, em função da preocupação do caráter pandêmico das ISTs, é que, então, essa articulação direta com o campo da saúde. Ou aqui ou lá, pode ter sido do meu lado. Enfim. Ou seja, sim, a minha não houve interrupção. Não sei se aí parou, mas aqui do meu lado não houve interrupção. A rede seguiu. Agora sim. Agora voltou. Tô te ouvindo. Se travou aí ou foi aqui. Não, aqui não. Aqui não. Travou agora, no último. Foi menos 2 segundos. Foi agora. Então tá. Pode continuar, porque aqui travou para mim bastante. Aqui, o objetivo seria exatamente trabalhar sobre os relacionamentos afetivos e sexuais entre a população jovem, no sentido de dar-lhe competências socioemocionais e de autogestão, que também é um dos domínios das competências socioemocionais, para que eles fossem capazes de terem uma capacidade com maior assertividade para os processos de tomada de decisão. Tomada de decisão, claro, não é? Que fosse dentro de uma concepção de consciencialização, que aqui usamos esse termo, que é o nosso conscientização, é a mesma, com a mesma ideia, com a mesma proposta, em que tornar os nossos jovens mais capazes de serem felizes e responsáveis, né? A autogestão da sua responsabilidade sobre a sua atenção à saúde, sobre a sua, de preferência, né? Adotar medidas preventivas e de profilaxia e não de remediamentos, porque no âmbito do remediamento seria os tratamentos às ISTs, a interrupção voluntária da gravidez, mas é uma medida remediativa e não de prevenção. Isso depois é um outro assunto que tem muito que se trabalhar com os jovens. E tudo que isso acarreta, né? Então, eu estou sempre batendo nessa mesma tecla. Se nós queremos jovens responsáveis, né, adolescentes, que realmente não tem uma gravidez não planejada, infecções sexualmente transmissíveis, não sofram e não cometam violências, né? Sexuais, exatamente. Aqui, mais especificamente falando, nós precisamos dialogar. Uma gravidez não planejada, no caso da adolescência, ela causa evasão escolar, ela causa uma série de questões. Cada situação dessa, ela pode ser evitada. E aí nós temos toda uma legislação, todo um respaldo nas leis, né? Aqui no caso do Brasil, né, desde a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional da Educação, a BNCC, os parâmetros curriculares nacionais. Então, assim, é um leque de leis que realmente eles vão te dar um respaldo. Não está escrito especificamente, né, a questão do gênero ou a questão da educação sexual. Ele vai trabalhar a diversidade, ele vai trabalhar a questão da inclusão, ele vai trabalhar a proteção da criança. Nós, enquanto pais, família, né, professores, educadores, nós precisamos, não é só precisamos, nós devemos, é uma obrigação nossa proteger as nossas crianças. Então, o professor que não está preparado, ele não vai estar, quando eu digo preparado, é que não tem uma formação para isso, ele não vai saber se a sua criança na educação infantil está sofrendo, ou mesmo no ensino fundamental, né, no básico, ele está sofrendo uma violência sexual, porque os maiores violentadores, abusadores sexuais, são pessoas da família muito próximas a ela. Esse é só um caso, gente.
Então, se você não está preparada, ainda ontem, não sei se foi ontem, mas ou esses dias, eu ainda estava respondendo justamente uma pergunta sobre isso, né? Que uma mãe me escreveu dizendo: meu filho não para de mexer no pênis, no pinto, o que eu faço? Né? Isso é normal? Então, assim, pode ser normal? Pode ser sim, mas na Pode. maior parte das vezes não é. Então, pode ser o quê? Uma depressão infantil, pode ser uma infecção urinária, pode ser estar sendo violentado, pode ser a separação dos pais, o nascimento do irmãozinho. É uma série de questões que a gente precisa estar atento. E eu costumo dizer assim, Rô, quando a pessoa só come, tem problema. Quando a pessoa só faz sexo, tem problema. Quando a pessoa se masturba o tempo inteiro, tem problema. Então, tudo que é demais é porque tem problema, tem algo por trás que não está bem resolvido. Né? Então, aí vai precisar realmente de um psicólogo. Exatamente. Exatamente. A criança, eu tinha uma criança na educação infantil há muitos anos atrás, né? Eu já fui professora de todas as idades, mas quando eu comecei, ela ficava roçando, né, a vulva no trepa-trepa, 3 aninhos de idade. E é claro que eu já fiquei atenta naquele momento para saber. E daí era uma questão realmente psicológica, a separação dos pais. Mas eu não quero tirar a tua fala, meu amor, porque eu começo a falar e aí eu quero te aproveitar. Eu sinceramente vou apanhar até esse exemplo, né, que eu conheço, mas é bom porque ele serve sempre, por quê? Sim. Nessa situação, a criança, primeiro, ela descobriu pela sua curiosidade. Nós temos que aprender a respeitar essa curiosidade que é própria da natureza humana. Estar atento e respeitar essa curiosidade não significa negligenciar as situações que podem ser desencadeadas a partir dessa curiosidade. Por exemplo, essa criança. Exatamente. Essa criança, ela descobriu-se, ou seja, né, ela descobriu uma sensação de prazer. Mas o prazer da criança não é o prazer que nós adultos, não. É simplesmente a relação estímulo, olha a consciência corporal. Ela descobriu que ao, digamos assim, conseguir, com o movimento do corpo dela, friccionar aquela zona, trazia uma sensação boa. Por detrás dessa situação, como você disse bem, havia uma situação de divórcio. Então, nessa situação de divórcio, de alguma maneira, essa criança pode ter sido exposta a uma situação em que ela não se sentia muito bem, digamos assim, planeada ou estimada pelas duas pessoas, que são, no caso, né, os progenitores daquela criança. Então, ela pode ter assimilado qualquer situação de carência emocional, que é outro aspecto, e ao estar no seu mundo lúdico, brincando, descobriu o seu corpo e descobriu uma zona em que ela poderia ficar, ou seja, acionar mais vezes, quando necessário, esse potencial do mundo da criança, ou do mundo da imaginação, né, do mundo lúdico, e sentir-se que emocionalmente eu estou melhor aqui, estou mais confortável, desligo daquilo que de alguma forma me causa dor, sofrimento ou incompreensão. Para ela era muito criança, ela nem chega a isso tudo. Mas de alguma forma ela não estava confortável, então ela foi buscar conforto numa outra situação que é própria da natureza. Qualquer criança na idade dela poderia descobrir essa zona erógena, e que nós, porque a primeira infância nós ficamos com uma memória muito rarefeira, não lembramos exatamente das nossas descobertas, mas todos nós fomos e nos deparamos com descobertas sobre nós próprios. Nós éramos o grande laboratório. Então é preciso aprender a respeitar essa curiosidade, mas não negligenciar, porque a criança pode estar sendo abusada, pode estar sendo induzida por outra pessoa, por exemplo, com intenções que não sejam a de respeitar ou de percepcionar ou apreciar aquela fase da descoberta da criança, e com outras intenções. Aí já estamos a falar da questão da pedofilia. Mas, retornando ao nosso contexto. Sim. Não, eu ia falar da importância daí, dessa abordagem, né?
quando as famílias abordam, quando a escola aborda, que é o ideal, né? Se há que existe um ideal, é o trabalho conjunto, famílias e escola. Esse é o ideal, onde, né, um complementa o outro, os dois vão juntos, dialogam. Quando esses núcleos, eles dialogam entre si, dialogam com os alunos sobre os diversos temas que a gente já deu aqui, alguns exemplos, a criança ela vai estar preparada para dialogar sobre o que ela está sentindo. Exatamente. Entende? Ela vai ter com quem contar quando ela não se sentir bem com determinadas situações. Quando você coloca como tudo feio, né? Com medo, com receios, com tabus, assusta de tal forma que qualquer movimento que ela venha a sofrer, né, de qualquer pressão, de repressão, ela não vai ter para quem contar. E ela não vai contar com a sua família ou com seus professores, digamos assim, o professor. Então, a questão, até de entenderem, né, que a manipulação dos órgãos sexuais, né, na infância, ela é normal, faz parte, é prazeroso. Se os pais, se as famílias entenderem, inclusive os professores, porque tem crianças que daí vão estar se manipulando na escola, quando não é um lugar para a escola, né? Qual é o lugar que você vai manipular o seu órgão sexual? É na infância e mesmo na adulta? É no seu canto, né? No seu quarto, é no banheirinho. E as crianças, elas precisam entender o que são partes íntimas. Quem é que pode tocar nessas partes íntimas? Aí a gente não teria tanto sofrimento do que a gente presencia, né? Sim, principalmente entender o que são as suas partes íntimas, entender também as partes íntimas do outro. Então, automaticamente se trabalha o respeito por si. Aí também a questão não só de se autoconhecer, mas de compreender que é uma pertença e que ela é o principal guardião daquilo, da sua pertença, da sua integridade, né? Nesse caso especificamente. E entender que ela também não pode invadir a pertença do colega. Nem por curiosidade, nem por situação nenhuma. Então, automaticamente já se trabalham, estão aí 3 valores interligados: respeito, minha autogestão, minha autorresponsabilidade, vamos chamar assim, autoconhecimento e como eu faço uma gestão desse meu autoconhecimento. E como eu também aprendo a atuar de forma assertiva, porque se eu percepciono que alguém me ensinou que eu tenho partes íntimas, que elas são minhas, eu sou a pessoa, quem decide, quem pode, quem não pode tocar. E se alguém tenta violar isso, eu tenho que ter também a capacidade de comunicar. Ensinar a criança a comunicar. Comunicar o que não está bem com ela ou que outra possa estar a manipular ou a induzir que ela faça ou deixe fazer. Então isso é muito importante ter, ou seja, automaticamente também se ensina o quê? Uma defesa, que nós vamos estar contribuindo com o quê? Com uma construção de um cidadão mais assertivo e até participativo, porque se não tiver a ocorrer com ele, mas ele está a percepcionar que está a ocorrer com uma outra pessoa, ele vai ser mais o quê? Solidário. Participativo, automaticamente. Mas crítico. Ele vai deixar de pensar. Você já vai deixar de pensar que não é problema meu, nada tenho com isso. Um grande problema, infelizmente, da nossa nação, lá em termos de crenças, de mentalidade. Temos que mudar, desconstruir essa mentalidade que não é meu, não me interessa. Isso é péssimo. O que não é seu, não interessa, constrói uma série de valores ou desvalores que vão empobrecer uma sociedade, vão quase que exaurir algo chamado pensamento crítico. Então, nós vamos ter algumas situações e pessoas à frente do poder público que nós questionamos que tipo de pensamento crítico existe. Elas chegaram lá, sim, mas quais pessoas, entre aspas, as colocaram no poder? Aonde nós deixamos de exercer o pensamento crítico? Talvez nas nossas salas de aula, talvez na nossa omissão enquanto adulto. Todo adulto é educador, não é só o professor. O adulto responsável, participativo,
que acredita que acredita no diálogo e na democracia como o meu direito é o direito do outro, isso é um princípio básico, sim, ele tem com ele raízes muito, muito, muito tênues de pensamento crítico, solidariedade, responsabilidade. Tu dissesse uma coisa fantástica. Todos nós somos educadores. E todos nós somos educadores sexuais uns dos outros. Já Até porque diria a professora Sônia Mello, que eu não sei se ela está aí, né? Querendo ou não, nós somos educadores uns dos outros. Justamente com aquele exemplo que eu dei. Quando eu fecho os olhos para algo que não está de acordo, porque eu não sei como lidar com aquela situação, eu já cansei de ouvir professores dizendo, os dois se pegaram no beijo e eu fiz que não vi. Os dois no jardim de infância abaixaram a saia ou o shortinho para ver um do outro, né, as partes íntimas, eu também fiz que não vi. Porque estavam na casinha de boneca no jardim de infância, brincando de papai e mamãe, um em cima do outro, eu também fiz que não vi. Então, quando você faz que não vê, você também está educando, continue fazendo aquilo ali. E não que aquilo seja feio. Não. A descoberta do corpo do outro faz parte da infância. O que a gente vai tentar desmistificar são os tabus de tudo que está por trás. Não é que seja feio, é que tem questões que são próprias da idade e de locais. Nós não vamos sair por aí baixando as calças das crianças para verem, né, se tem pênis ou se tem vulva. Não é por aí. Então, essas crianças, elas precisam de uma orientação. Mas essa orientação, ela não passa por bronca sobre nada. Não é por aí, é o diálogo, gente. A descoberta do corpo, né? Trabalhar o corpo humano na infância é uma coisa fantástica. Um corpo humano onde inclua as partes íntimas. Porque trabalhar o corpo humano sem pênis, sem vulva, sem a bunda, né? O bumbum, sem os mamilos. Isso não é trabalhar corpo humano. Ou nós trabalhamos o corpo humano com todas as partes, ou nós não trabalhamos. Já bastavam as nossas bonecas, né? Pelo menos as minhas, todas assexuadas. Por exemplo, eu quando faço um jogo lúdico, agora eu vou dizer uma atividade em que eu, digamos assim, vou mesmo trabalhar a questão com a consciência corporal e associar com uma educação para a sexualidade. Por exemplo, existe o cabeça, ombro, joelho e pé. Essa música, eu brinquei muito com essa música, depois Xuxa regravou, enfim, em outras... e está em vários repertórios, enfim, de artistas, né, que trabalham com o tema da educação infantil. Porém, eu criei as minhas próprias músicas. Por exemplo, um jogo de ritmo, que eu quero que eles percebam exatamente as oposições entre as partes do corpo aqui, do eixo superior, né, do dorso, e para as partes do corpo, pé, canela, coxa, né, ou seja, a partir dos membros inferiores e membros superiores. Então, eu trabalho com eles, a cabeça está oposta ao pé. Aí eu faço o ombro, está oposto ao calcanhar, por exemplo. Aí eu trabalho aqui o peito, que eu poderia botar o peito, ou brinco aqui em Portugal, uso as mamocas, assim, eles riem, né? Porque nem as meninas, nem meninos nessa idade têm mamocas, mas eles sabem o que é referência. Falei assim, são as mamas. Então, as mamas estariam para o quê? Olha aqui, para a barriga da perna, no caso, não é? Para panturrilha. Que eu falo, o nome certo é panturrilha. Aí eles vão aprendendo. E vão criando essa consciência e vão brincando. Num jogo de ritmo que nós temos que não errar os pares. E assim vamos trabalhando. Como aqui, no caso, para as partes íntimas, como eu não poderia falar por conta que eu tenho, que não posso, não é que eu não quisesse ou não pudesse, eu não teria competência para. Mas como eu tenho que obedecer uma planificação, então eu coloco aqui as ancas. Eu falo até as ancas. Mas eles próprios. As ancas, professora, as ancas, mas não se pode pôr a mão. Aqui usa o termo pila, né? Não se usa o termo que seria. Quando eles falam pila, não. Pila, pipia, eu falo assim, não. Quando eles falam, aí eu vou e corrijo, não.
Esse é o nome que você aprendeu, enfim, em casa, ou como, não é? Mas o nome certo é pênis, eu vou e corrijo. Então, ou seja, eu não me omito como educadora. Embora eu não possa trabalhar o tema, porque eu tenho que seguir uma planificação, então eu não vou entrar, ou seja, eu não posso nomear nas minhas atividades exatamente, mas eu procuro trabalhar a consciência corporal que eles se percepcionam como um todo, a totalidade. Quando eles usam um nome que não é o nome correto, eu corrijo. Que pena, né, Rô? De não poder trabalhar. Não, mas Ai, isso é porque das RECs é 1 hora. Então, como a educação para a sexualidade, ela não está dentro da planificação, que consequentemente ela não está, digamos assim, para as AECs, não é que a educação para a sexualidade não existe no currículo do primeiro ciclo, existe. Mas não cabe a nós, professores do enriquecimento, no caso das extracurriculares. Entendi. Só se tivesse um projeto específico para, entende? Porém, eu sei disso. Agora, quando eu estou diante da situação, aí voltar ao ponto que nós abordamos há alguns minutos, o papel, o comprometimento do educador, sabendo que ele é educador. Eu sei do que eu não posso criar uma planilha, um jogo, nomear e colocar, isso eu sei que não. Porque eu sigo uma planificação que digamos, me supera. Porém, se eu estou a fazer um jogo com os meus alunos e percebo, quando eu peço, colocar as mãos nas ancas, vamos pôr a mão no rabo, assim, aqui atrás. Aí eles, no rabo, professora. Enfim, não tem outro nome. Olha, professora, por que não falar bumbum? Ah, mas bumbum é do Brasil. Mas assim, não, são nádegas, pronto. Olha, para todo lado. Ou glúteos. Quando, por exemplo, vamos fazer ginástica, o músculo são os glúteos, pronto. Esse é para todo lado, independente, tá? Se não é para o Brasil, não é para Portugal. São os glúteos, aprendem um músculo correto. Então, aprende o nome técnico e toca. Ou seja, tocam-se, compreendem-se que é o corpo como um todo. E ali eu vou trabalhando com esses, por exemplo, um exemplo é esses jogos das oposições. Por exemplo. Que é esse que tu colocasse agora, né? Que é Sim. esse jogo. Bom, nós faltando 5 minutinhos para finalizar a nossa live. Voa. Só para dizer, lembrando, né, que a Rosana Patani está em Portugal, por isso os termos utilizados lá é comum, né? Rabo, pila para pênis, o rabo para bunda, para as nádegas. Então é dessa forma mesmo, né? Que eles colocam, é muito natural. E quero dizer que aqui eu sempre, quando trabalhei com crianças ou quando eu sou chamada, né, para conversar com elas, eu trabalho sempre os apelidos que eles trazem de casa, trabalhando o corpo humano, os braços, perna, por aí vai, né? E aí eles vão dizendo, então, qual é o apelido que eles têm para a vulva. Eu digo que no livrinho ela se chama vulva porque é esse o nome, mas como é que é carinhosamente chamado na tua casa? Aí eles vão dizer para a vulva, né? Pepeca, popoca, e assim tu vai Pepeca, popoca, aceitando, você vai aceitando o que eles trazem. Da mesma forma para o pênis, mas deixo claro que sempre no livro tem um nome, né, que é o pênis e a vulva, que é muito importante que eles saibam e tenham conhecimento do seu corpo. Eu quero dizer que a gente vai precisar fazer mais uma live, né? Para poder discorrer sobre muito mais coisa. Tem aí uns minutos para poderes falar mais um pouquinho. Não, eu posso dizer, em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade, esse convite, que eu me senti muito honrada, independente, nós somos amigas, somos. Mas, como eu digo, você é minha referência, né? Agora eu estou falando publicamente, já sempre te disse isso, mas falar publicamente. Aprendi muita coisa e aprendo. E te tenho como uma referência para crescer, para construir, e entre outros investigadores que nos formam, né, como a professora Sônia Mello, que está honrosamente aqui, a nos não só presentear com a presença, mas só o fato de eu aqui estive com ela, né, a conheci diretamente quando aí estive, em 2011, 2012, né?
E também os artigos e o trabalho desenvolvido, o pioneirismo, acima de tudo, né, do professor Sônia Mello, no Brasil e até para nós, que nos influencia aqui, né, com os investigadores também aqui em Portugal, no âmbito desse diálogo que é muito rico, essas trocas, né, que existem. Então, eu posso, acima de tudo, agradecer, né, essa partilha. Temos muitas partilhas, eu tenho muito que aprender para exercer novas partilhas contigo. E posso dizer que hoje o universo da infância, não que as outras faixas etárias deixam de me interessar, não. É que o universo da infância me trouxe um adorável mundo novo, é uma frase assim muito clássica, mas é porque nela está constituído tudo o que nós somos e podemos vir a ser. Então, eu acho que faz parte de nós, se quisermos e temos e podemos nos transformar todo o tempo, abrir um pouco mais, de sermos mais, não termos medo de sermos comprometidos em educar. Não há mal nisso. Não é preciso ser pai ou mãe, porque eu não sou mãe, mas tenho consciência que eu sou um adulto educador. A consciência responsiva. É isso que eu queria me deixar como um incentivo a cada um de nós. Que não sejamos omissos. Independente do que esteja ao nosso redor. Não sejamos omissos. Fantástico. Amada querida, muito obrigada. Agradeço imenso. Foi uma honra dialogar contigo. Que possamos mais vezes. Que não seja em live, seja em outros espaços. Tenho muitas saudades dos nossos momentos em Portugal, das nossas formações, das nossas aulas, enfim, nossas viagens por aí. Foram quase 8 anos, né, em Portugal, aí, bastante pesquisa, um doutorado, 3 pós-doutoramento, mas as amizades é o que fica de mais rico nesses espaços. Então, não quero me alongar muito. Quero fazer um agradecimento a todos que estiveram conosco hoje. Quero agradecer em especial, eu tive aqui hoje, para além da professora Sônia Mello, né, outros pesquisadores, mas eu tive aqui hoje 6 amigas do tempo do colégio, que eu fiquei muito orgulhosa. Então, meninas, não vou citar o nome de vocês todas, mas eu fiquei muito feliz de ver esse grupo lindo aqui hoje, pela primeira vez, pelo menos juntou, né, na live. Muito feliz. O tempo do colégio, gente, ó, faz tempo. Olha, eu também tenho amigos aqui do tempo olha, que eu fiz área técnica. Então, eu tenho um amigo da área técnica, que é meu irmão, vou dizer assim, né? E que aqui, não é, me presenteando e que vai vir morar cá em Portugal, mas isso é outro detalhe. Mas, assim, essa maravilha que é a amizade, né? Esse presente que a vida nos proporciona. Então, eu também quero agradecer aqui a presença de amigos queridos que eu convidei, amigos do coração, assim, desse tempo da escola, lá. Que coisa boa. Que coisa boa. Que gratidão. Gente, muito. Então tá, gente. Olha, uma boa noite para vocês. Tudo de bom e até a nossa próxima live. Beijo, querida. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.